E a instabilidade continua aqui no sul do Brasil. A gente consegue observar aí nas imagens aqui do radar, neste momento em que eu gravo o vídeo. Sul de Santa Catarina tem um pouco de instabilidade com chuva fina, a parte nordeste aqui do Rio Grande do Sul, parte norte, Planalto Médio aqui também. Pontos isolados com um pouco de chuva e chuva fina. Neste momento aqui no Vale dos Sinos, o vento na casa de 10 km por hora, temperatura de 16,6 e a gente vê aí, né, uma garoa fina, galera, literalmente na câmera Sky dá para ver aqui um pouco de umidade ali em cima da cúpula e o tempo aí, visibilidade baixa, fina camada de neblina com muita garoa. Não chega ali a marcar no pluviômetro, mas é o suficiente para molhar, deixar a pista molhada e deixa o dia bastante úmido, os passarinhos voando aí. Antes de falar do ciclone, a gente pode observar aqui a projeção para o restante do dia. O maior ponto de chuva fica para a Uruguaiana, que pode bater aí entre 30 a 40 milímetros até a noite. A chuva deve começar aí antes do meio-dia. A gente observa que já está chegando lá a umidade na região de Uruguaiana aqui pela imagem do radar meteorológico e deve se estender ao longo do dia. Demais regiões de pouca chuva aqui em direção aí ao Alegrete, Rosário do Sul, Dom Pedrito. Chove menos na região sul aqui. O rio Jaguarão aí está aí fora da calha em alguns pontos. Tivemos aí mais de 200 milímetros em muitas regiões desde o final de semana. É um dia mais tranquilo também para Pelotas e Rio Grande, que praticamente não chove. É basicamente aí um dia nublado. Assim como em Camaquã, assim como em Porto Alegre, a gente tem aí possibilidade ainda de um pouco de instabilidade e chuva fina. O dia deve permanecer nessa condição entre nebulosidade, garoa e chuva fina em boa parte do Rio Grande do Sul, direção a Capão, Tamandaí. A gente pode ter algumas pancadas um pouco mais intensas ali à tarde, algumas trovoadas, e não se descarta formações isoladas, tá, pessoal? Inclusive tem aí alertas do IMET, que é o alerta de tempestade aqui para todo o Rio Grande do Sul e que a gente sabe que pode ter aí alguma intercorrência durante o dia, mas no geral é um dia super tranquilo, tá, pessoal? Inclusive para Santa Catarina, aqui a região de Lages, São Joaquim, pode ter aí um pouquinho de umidade. Lá em Floripa deve sair sol aí ao longo da quarta-feira. Curitiba também, a temperatura sobe batendo 30 graus lá em Londrina com muito sol. Sudeste também, com muito sol aí em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Uberlândia. Calor e sol no restante do Brasil sem chuva, tá, pessoal? Somente aqui no Recife até chove menos. Entre Maceió e Natal, um pouquinho de umidade aí. Também entre Salvador e Vitória da Conquista, podemos ter um pouco de instabilidade. E o ciclone é o seguinte, galera, as projeções continuam colocando a formação do sistema de baixa pressão avançando pelo Rio Grande do Sul ao longo da quinta-feira, onde ocorre a formação ciclogênese, dando origem ao ciclone extratropical entre quinta e sexta-feira. Mas todas as simulações mostram que é um sistema bem tranquilo, sem grandes proporções. Quando a gente olha a simulação dos ventos, ventos na casa de 40, 50, 60 km por hora, nos pontos mais extremos, realmente pode bater lá uns 70 até 80 km por hora, mas são pontos que normalmente ocorrem ventos extremos. Depois, ao longo da sexta-feira, a gente vai ter pontos principalmente na Serra Catarinense, Serra Gaúcha, o litoral gaúcho também pode bater acima de 60, 70 km por hora. São ventos corriqueiros, lá em Curitiba também. O ciclone deve influenciar também São Paulo, que deve ter ventos em acima de 40, Belo Horizonte, boa parte do sudeste aí deve ter ressaca no mar, lá no Rio de Janeiro também deve ter bastante vento, acima de 60 aí na sexta-feira. A gente deve observar aí vários registros em todo o sudeste na condição de vento. Litoral aí na sexta-feira também continua colocando, até no sábado, onde a gente tem a diminuição do vento na região metropolitana, por exemplo, de Porto Alegre, Santa Maria, aqui no coração do Rio Grande, e as ondas aí estarão em elevação, todo o litoral aí, desde o Rio Grande do Sul até o Espírito Santo, bastante influência aí, com ressaca no mar e ventos costeiros. A frente fria associada por esse ciclone, lembrando que sempre tem uma frente fria junto de um ciclone. Falou em ciclone, tem uma frente fria. Ela deve atravessar o Rio Grande do Sul ao longo da madrugada desta quinta-feira, do sentido oeste de Uruguaiana para leste, em direção ao litoral aqui, Porto Alegre, em direção à região leste, Porto Alegre, e litoral norte gaúcho. Quando a gente observa a simulação,
ela mostra que ao longo da quinta-feira ela avança no Rio Grande do Sul, chegando ali a Santa Catarina, mas já perdendo muita força. Por isso que a simulação, inclusive, para quinta-feira, mostra que os volumes de chuva serão bem pequenos em todo o Rio Grande do Sul. Os volumes maiores ainda serão aí no extremo sul, lá no Chuí pode bater 40 milímetros, Bagé perto de 30, São Gabriel, na região sudoeste é que teremos mais chuva aí a princípio até o momento, de acordo com essa atualização do modelo ECMWF da rodada 0Z. Então assim, pessoal, eu sei que estão terminando o mundo aí, que vai acabar o mundo, vento de não sei quanto. Cuidado, porque a galera adora tocar o terror, né? E não adianta entrar em pânico, pessoal. É importante a gente estar em estado de alerta, apenas isso. E existe uma diferença. Você tem que estar consciente que existe algum risco de algum temporal isolado, existe risco de algum granizo isolado. Os ventos vão encher o saco, vão estar durante o dia ali, aquele ventão batendo muitas vezes na tua janela, te deixando irritado. O barulho ali ao longo do dia, às vezes até das árvores, acaba influenciando o nosso humor, né? Isso é muito pessoal de cada um e tem gente que não se importa, tem gente que adora. E tá tudo bem, somos diferentes. Mas o fato é que é só apenas mais um ciclone que faz parte do clima do sul do Brasil, influenciando o sudeste e demais regiões. Tá? Até o final do ano, provavelmente a gente tem mais uns 20, 30 ciclones aí. Então tá tudo normal até agora, não termina o mundo. E a gente na próxima semana vai falar de outro ciclone provavelmente. E outra frente fria. Certo, galera? Muito importante, deixa o like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para receber as notificações. Estarei acompanhando hoje o desenvolvimento de qualquer instabilidade e à noite a gente volta com as últimas atualizações para amanhã, quinta-feira. Eu sou o Fabiano Fetter e vocês estão no canal Pedalando com a Ciência. Um forte abraço, uma ótima quarta-feira e até mais. Valeu, galera. Tchau, tchau. It's one small step for man, one giant leap for mankind.